Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estarmos reunidos para celebrarmos aqui o culto do último domingo do ano de 2018. E um texto bem sugestivo para lermos nessa noite é o Salmo de número 90, que fala da brevidade da vida. Eu queria que você, então, abrisse aí a sua Bíblia, no Salmo 90, e nós vamos fazer a leitura alternada dos versículos do Salmo de número 90. Ok? Quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos projetar aqui. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos em conjunto lerão os versos pares. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, estamos reunidos agora como igreja, reunidos nesse lugar. E mais uma vez aqui estamos para te exaltar, para glorificar o teu nome, para prestar culto que só a ti é devido. Pai, nós queremos te agradecer pelo ano que se finda. Queremos te agradecer pelas vezes que nos reunimos aqui. Senhor, ao olharmos para trás, nós podemos dizer quantas e quantas bênçãos foram derramadas sobre nós aqui neste lugar. Nós queremos te louvar pela existência dessa igreja. Queremos te louvar pela vida de cada um dos irmãos aqui. E nessa noite, estamos aqui com os nossos corações agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e principalmente porque o Senhor nos alcançou a nossa salvação. Aceita, Senhor, o culto que te oferecemos nessa noite, que ele possa chegar diante de ti
como um perfume, como um aroma suave. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse culto para que ele chegue nessa condição diante do Senhor. Abençoa aqueles que estão a caminho da Tua casa. Tira todo o embaraço, todo o empecilho, que eles possam vir e serem abençoados conosco nesse lugar. Abençoa, Deus, a transmissão que fazemos pela internet, que ela possa ser bênção na vida de pessoas que porventura venham nos assistir. Pai, essa é a nossa oração. E pela fé já te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer ainda hoje nesse lugar. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Nós temos os anúncios da semana e vamos então fazê-los logo no início do nosso culto. As atividades. Estamos aí já nos preparando para montar a sexta de janeiro, não é? Então você está sendo convidado aí a, mais uma vez, trazer aí o seu quilo de alimento, sua doação, e agora ela tem sido assim direcionada, né? Cada um de nós tem trazido algo que é já estabelecido, e isso tem abençoado e facilitado a confecção das cestas. O JQO, não temos ainda um local definido, mas na próxima quarta-feira teremos o JQO e o mesmo será avisado aí pelas redes sociais. Quinta-feira, a nossa primeira reunião de oração do ano de 2019. Então, começaremos tudo de novo e esperamos que você esteja nessa primeira quinta-feira pedindo a Deus por esse novo ano que Ele nos está concedendo. Dia 4, volta aí o Casais que Crescem, né? É o CQC. Era o CQO, agora passou para o CQC. Tem nada a ver com aquele programa da televisão, né? Casais que Crescem. E até porque esse nome surgiu no grupo, né? Devido a nós constatarmos o crescimento que esse trabalho tem proporcionado para os casais que têm participando, então resolveram trocar aí, e já agora o primeira reunião do CQC vai ser no dia 4, e já tem um local, né, que é na casa do líder, lá o diácono Franklin e a Bruna. Então, no dia 4, sexta-feira. Sábado também, já de 2019, o primeiro culto dos inconformados. Ontem nós tivemos o último do ano de 2018. Eu estive aqui, né, pegando uma casquinha, e foi bênção, né? Toda vez que a gente vê no culto jovem, a gente tem surpresas, né? E ontem teve mais uma surpresa. Quem acessou pela internet a nossa transmissão, né, pôde ver lá um novo pregador aí se despontando, né, entre os nossos jovens. Nós louvamos a Deus pelo trabalho que tem sido feito pelos nossos jovens, pela liderança, né, nossos jovens e adolescentes. Está chegando aí, já estamos virando o ano, está chegando o encontro com Deus, com a presença do pastor José Maurício, lá do Rio de Janeiro. Os irmãos já conhecem bem o pastor José Maurício. R$120, e agora já não são mais em 3 vezes, né? Quem não se inscreveu ainda, só vai ter agora janeiro e fevereiro, né, para pagar em 2 vezes, porque o encontro é no dia 2 a 5 de março. Isso significa que nós não vamos ter o encontro, ou melhor, o retiro de carnaval da igreja, né? Nós abrimos mão
para que a mocidade estivesse realizando o SCD. Escola dominical, hoje a Glaucia esteve anunciando que a partir do domingo que vem, como acontece todo ano, nós vamos ter, a gente chama de capacitação, né? Então, os professores, no mês de janeiro, eles não vão dar aula, pelo contrário, eles vão receber aulas, né? E a ideia da escola dominical é capacitar os professores para que eles possam realizar ainda um trabalho melhor e mais eficaz ainda, né? Então, se desenvolvendo aí os professores da nossa escola dominical. E esses seriam os anúncios, não é, que nós temos. Nós temos 2 visitantes pela primeira vez e queremos conhecê-los também. O primeiro é o Carlos. Onde está o Carlos? Fica de pé aí, Carlos. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, Deus abençoe. O Tiago, onde está o Tiago? Tiago está aqui na frente, seja bem-vindo também, obrigado pela sua presença conosco, né? Temos visitantes que não são pela primeira vez, mas que também nos dão alegria da sua presença. Temos o pastor Sérgio, que é morador lá de Santos, embora seja um mocoquense aqui de Quatro Costados, mas ele está morando em Santos e está aí para passagem de ano, e é com muita alegria que nós registramos a presença do pastor Sérgio, registramos também a presença do pastor Sidney, lá de Ribeirão Preto, filho dessa igreja também, né? E esteve ontem, ou melhor, esteve hoje de manhã na escola dominical, está conosco agora à noite, juntamente com sua esposa, a sua filha, né? Família vai crescendo. Temos também ali a Janete, o esposo, os filhos, não é? A turma boa aí lá de Ribeirão Preto, que estão conosco. Lembrei, Sidney, né? O mesmo nome do pastor lá, tinha esquecido, Sidney, desculpa, viu? A Janete, o Sidney, e aí é forçar muito, né? Lembrar o nome da filha também. Eu sei que o menino é o André, a Júlia. Eu sabia, era só para vocês falarem assim. Então, a Júlia, acho que tem mais gente, aí tem gente lá de Ribeirão Preto também. Tem ali o Fante. Ai, Fante, ficou até de pé, olha lá. Né? Temos ali. Ih, rapaz, deu um branco. A Lu, a Lu, a esposa do Fante, está ali. E também a Luzinha, a Gabi. A Gabi também está conosco, estava ontem. E o Wesley, né? Vocês ficam só me dando aquela forçazinha aí para não esquecer, né? Wesley. Sim, vou chegar lá. Deixa eu ver se desse lado aqui tem mais alguém. Ah, tem de São Paulo. Nós temos aqui, ó, de Santos, Ribeirão, São Paulo, né? Temos ali a primeira dama ali do nosso amigo Lucas Silva, né? Ajuda com o nome aí. A Rebeca. Até a Gabriela sabe que é Rebeca, tá vendo? O pastor aqui precisa ter uma agenda aqui para anotar esses nomes. Bom, acho que do lado direito agora tem mais? Ah, é verdade, a Isabela também, lá, a turma de Ribeirão está toda aqui hoje, né? Isabela Astolfo está ali, ela teve ontem aqui também, né? Então, acho que agora todo mundo foi anunciado aqui, né? Do lado de cá eu apresentei gente de São Paulo, agora eu quero apresentar gente do Canadá, né? Está ali
Will. Nil. Quem falou Will? Vocês querem me derrubar? Você quer me derrubar, né? É Nil, rapaz. Ô, Sérgio, que isso? É Nil. Que Will, rapaz? O Will. O Nil, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Assim, acho que não, né? Os outros são os 2 visitantes que eu já mencionei aqui. Então, queridos, vamos ficar de pé. Tem muito visitante hoje para a gente abraçar. A Keila também está conosco, mas já domingo passado ela já estava aqui. Vamos ficar de pé então. Nós vamos cantar aquela canção Visitante, seja bem-vindo. E você vai sair do seu lugar aí, não precisa ir muito longe não. Aí perto de você tem pessoas que você vai abraçar e vai dizer, olha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ok? Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Vamos dizer bem bonito aí? Sejam. Amém. Podem sentar. Eu queria fazer um sorteio aqui agora. Não vou fazê-lo amanhã, vou fazer hoje, que hoje está todo mundo aqui. É sobre a leitura da Bíblia toda em 2018. Eu recebi apenas 2 nomes e coloquei-os aqui agora para sortear uma Bíblia, como a gente costuma fazer, né? A Bíblia do Pregador, Bíblia Esperança, uma Bíblia muito bonita, né? Uma Bíblia de estudo. E nós temos 2 candidatos a ganhar essa Bíblia. É o seu Nico e a Eliana Greg. Eles deram os nomes, né? E fizeram aí o dever de casa de ler toda a Bíblia dentro do ano de 2018, né? Então eu estou embaralhando bem aqui, ó. Vem cá, Natan. Você vai escolher um aqui, um só. Esse aí. Esse é o premiado. Vou deixar esse aqui. Agora vamos ver. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Quem vocês acham que ganhou? Hein? Eliane? Quem acha que foi a Eliane aí? Eliana. Tem a Eliane e tem o Greg. O Greg não, o Nico. Quem é que acha que foi o Nico aí? Levanta a mão. Ó. E quem é que acha que foi a Eliane? Rapaz, vocês estão pitoniza, viu? A maioria votou certinho. Eliane, aqui, Eliane. Estão dizendo aqui que a Eliane ganha tudo no sorteio. Aqui, gente, ó. Eliane, tá vendo aqui? Eliane. Eliana. Não, o nome dá certo aqui, eu que falei errado. Parabéns, Deus abençoe. Sua Bíblia nova. Eu queria chamar agora as crianças que vão
falar o versículo. Um microfone, isso. Aí só tem o Natan hoje? Ah, tem mais um, dois. O Pedro vem também? Ih, Pedro e André lá. Calma. Mais alguém? Lembrando que a gente sempre pergunta por causa do cálculo ali do prêmio, né? Então, 2 tem 4, aí divide aí o prêmio por 4. Então, ninguém vai mais vir não, né? Então, vamos começar aqui com o Natan. Fica de frente para lá. Qual é o endereço? Qual é o endereço? Filipenses 4,13. O que diz lá? O Senhor... Não, não é esse não. Você quer lembrar? Lembra lá e volta aqui. Qual é o endereço? Isaías 6:9. Isaías 6,9. O que diz lá? Um menino... Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. André, qual é o endereço, André? João 10,14. O que diz lá? Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Muito bem. Pedro, qual é o endereço? É o mesmo. Então vai lá. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Muito bem. Lembrou, André? Filipenses 4,13. Tudo posso aquele que me fortalece. Muito bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu queria aproveitar, e foi uma ideia que a gente recebeu, de dar posse às diretorias hoje, porque amanhã há muitas pessoas que, por causa daquelas reuniões familiares de comemoração, acabam não podendo vir. Então hoje, como a gente tem mais gente na igreja, eu queria pedir então que todos os diretores que foram eleitos para o ano de 2019, patrimônio, escola dominical, mocidade, das mulheres, não é? Ministério de dança, louvor, que pudessem subir aqui. Nós queremos apresentá-los e dar posse às novas diretorias para 2019. Vamos lá, gente, rapidinho, sobe, vamos subindo. Fazendo uma fila aqui, um do lado do outro. Começar por aqui. O Franklin, presidente do patrimônio. Heraldo é o vice-presidente. Eu faço assim de onda, o pessoal entra na pilha. Tá? A Simone, gente. Quem é que não conhece a Simone, né? A Simone
do Ministério de Dança, Esperança, e também o teatro, né? O André e a Kelly, cadê a Kelly? Não está aqui? Ah, está lá. A Kelly são os dois líderes do Ministério de Louvor. Nosso irmão presbítero... jovens, perdão, desculpa, jovens. É que foi. Agora é. O Greg, então, continua na tesouraria do patrimônio. A Eliana, primeira secretária da igreja, do patrimônio. Agora sim, o Jean é o líder agora, esse ano 2019, do Ministério de Louvor, não é? Temos um novo líder aí, uma nova cabeça. Presidente da União Feminina, não é? Os líderes dos adolescentes, juniores, não é? O Davidson e a Priscila, e o Mark e a Cíntia, mas não estão aqui, eles fazem parte dessa equipe. Temos o novo presidente da União de Homens, o Paulinho, e o vice é o nosso irmão Antônio Oliveira, Antônio Elias é o segundo tesoureiro, e a Flávia do Ministério Infantil, né, da Escola Dominical, né, Departamento Infantil. Então nós vamos orar. É verdade, o Frank ele acumula também, ele e a esposa, a liderança do Ministério, né, de casais. Então eu esqueci de falar. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar dando posse a esses irmãos, né? E, queridos, eles sozinhos, a gente sempre costuma dizer isso nessa ocasião, eles sozinhos não farão nada, né? Mas eles precisam da nossa colaboração em cada uma das áreas, em cada um dos ministérios que eles estão inseridos, né? A Gláucia está ali, a Gláucia da Escola Dominical, Gláucia, por favor, a superintendente da Escola Dominical também, aí do ladinho. Então, queridos, eles deverão ser alvo das nossas orações, das minhas e das suas orações, não é? E do nosso apoio também, não é? O trabalho que eles vão realizar vai depender da nossa colaboração, do nosso apoio, não é? E das nossas orações. Então vamos orar e assim estaremos dando posse a essas novas diretorias. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar pela existência desses irmãos, a quem o Senhor separou para no ano de 2019 estar à frente dos mais variados cargos nessa igreja, departamentos, ministérios, e Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre eles. Eles não vão trabalhar para o pastor, para a igreja, para os oficiais, mas o trabalho que eles estão se preparando para realizar é para ti mesmo. E por isso, Senhor, que essa convicção esteja muito firme no coração deles, que aquilo que eles vão realizar em 2019 é para ti, Senhor, e que eles então possam dedicar suas vidas e o seu trabalho para ti e para a obra que o Senhor os chamou a realizar. Abençoa-os, capacita-os, Senhor, nessas funções. Nós oramos, nós os abençoamos e o fazemos em nome de Jesus. A igreja pode sentar e, ao cumprimentar os irmãos, eu estou então declarando empossados os irmãos aí nos cargos para os quais foram eleitos, reconduzidos, indicados, que sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Podem ir.
chamar o Ministério de Louvor para que eles possam estar então agora dando continuidade ao nosso culto, nos dirigindo agora nesse momento de louvor e de adoração. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 7, no versículo 36. Que diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Essa mulher adorou a Jesus de uma maneira tão pura. E é esse convite que eu quero fazer a vocês, de adorar a Deus de uma maneira pura e de olhar para a adoração. A adoração é como se nós estivéssemos em uma guerra. E a adoração é uma das armas mais poderosas que nós temos nas nossas mãos. A adoração de uma pessoa pura, que é o que Jesus nos convida a ser. Os puros verão a Deus. E se tem uma coisa que Satanás tenta nos tirar, é a nossa pureza. Porque ele, tirando a nossa pureza, ele sabe que a nossa arma mais importante não vai mais existir. Até porque a adoração, ela nunca foi canções, nem acordes bem colocados. A adoração, ela é direcionada somente a uma pessoa que decidiu se entregar, morreu, mas que, aleluia e glória a Deus, nem a morte, nem a cruz segurou essa pessoa. E o túmulo hoje se encontra vazio, porque Ele vive, porque Ele reina. E eu queria te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos adorar esse Deus, através dessas canções. Trazendo as suas ofertas e o seu dízimo como uma forma de adoração a Ele, amém?
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só a igreja. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Ele.
que é livre, por um caminho onde hoje não há mais separação. Tudo aquilo que nos separava do Pai, Jesus rasgou de baixo acima, e hoje não há nada que nos impeça, não há poder algum que nos impeça, não há nada que nos separa do Pai. Aleluia. Nós queremos, ó Deus, continuar prosseguindo em Te conhecer, ó Pai. Prosseguindo, ó Deus, em ir a lugares mais profundos de intimidade com o Senhor, ó Pai. Que esse ano que vai entrar, ó Deus, seja o melhor ano das nossas vidas em comunhão com o Senhor, ó Pai. Que tenhamos, ó Deus, experiências incríveis com o Teu Espírito, ó Deus. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a esse lugar de encontro, a esse lugar de intimidade, ó Pai. Lugar onde homem nenhum pode impedir que o Senhor venha, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, mais da Tua presença, ó Deus, em nós e através de nós, ó Pai. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ao recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Jesus. É a Ti que nós clamamos, ó Pai. O Senhor é, Deus, sempre o primeiro nas nossas vidas, ó Pai. E, ó Deus, que esse seja um ano, ó Deus, onde a Sua voz, ó Deus, seja a única coisa que a gente possa ouvir. Ó Deus, que nós não nos preocupemos com quem está do nosso lado, com o que nós iremos fazer, porque tudo que nós iremos fazer, ó Deus, seja pautado em quem o Senhor é, ó Deus, seja pautado naquilo que o Senhor nos deixou, naquilo que o Senhor nos ensinou, ó Deus. Que esse seja um ano, ó Deus, onde é que seja um celeiro, ó Pai, de verdadeiros discípulos, discípulos que te adorem em espírito, em verdade, ó Pai. Nós queremos ser reconhecidos do Senhor por isso, ó Pai. Ser reconhecido porque nós somos pessoas que te adoram, pessoas que movem o teu coração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quando a gente lê esse texto, uma constatação que nós poderíamos fazer sobre a vida é que ela é imprevisível. A vida é imprevisível. Como eu disse, as portas de um ano novo, como nós estamos, toda vez que vamos adentrar ao novo ano, eu imagino que uma certa ansiedade acaba se apossando de nós, não é? É um novo ano, tudo vai ser novo, é desconhecido, embora, como disse a Glaucia hoje de manhã, são os mesmos 365 dias do ano passado. Só que muitas coisas podem mudar. E a grande pergunta que nós poderíamos fazer é: será que nós temos controle sobre a nossa vida no novo ano? Será que a vida está dentro daquilo que nós podemos controlar? Por exemplo, o nosso sucesso profissional, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Será que essas coisas estão no controle humano? Será que isso depende do meu controle? Eu não tenho dúvida, e eu creio que os irmãos concordam, que na realidade muitas coisas a gente consegue controlar. Mas o texto que lemos, ele nos ensina que por mais que eu e você tentemos controlar o nosso futuro, a vida sempre será imprevisível. Quando a gente olha para esse texto de Salomão, a gente percebe aqui que ele nos mostra as ferramentas que normalmente qualquer pessoa usa para controlar o futuro e como elas se comportam na vida. Eu queria ver com você então essas ferramentas, e a primeira delas seriam as nossas habilidades. Aqueles dons que temos, aquilo que sabemos fazer, aquilo para que nos preparamos. Mas segundo Salomão, as nossas habilidades
não garantem o nosso sucesso. As nossas habilidades não garantem o nosso sucesso. Olha o que ele diz aqui. Percebi outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida. Ainda que o indivíduo tenha a habilidade de ser ligeiro, de ser rápido, de treinar, mas nem sempre ele vai vencer a corrida, porque algo pode acontecer. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Quem gosta de UFC, quem gosta aí de boxe, sabe que muitas vezes as zebras acontecem. Aquele que era considerado o favorito acaba perdendo, embora todos achassem que ele ganharia porque era o que tinha mais habilidade. Portanto, uma das ferramentas que usamos para tentar com ela controlar o nosso futuro é isso que chamamos de habilidades, qualidades ou até os nossos talentos. E muitas vezes nós estamos nos garantindo neles. No texto, o exemplo que Salomão vai dar é a velocidade e a força. Mas nem sempre, como ele diz, os mais velozes ou os mais fortes vencem. Eu lembro que quando eu era criança já ouvia a história do coelho e da tartaruga, não é? A famosa corrida do coelho com a tartaruga. E todos achavam, estava muito óbvio que o coelho ia chegar primeiro, né? Mas o coelho acabou se perdendo em muitas coisas, se distraindo com muitas coisas, e a tartaruga, devagar e sempre, lá no conto, né, que a gente conhece desde criança, ela acaba vencendo. Mas existem outras variadas, ou variáveis, melhor dizendo, que somada às nossas habilidades, podem ou não imaginar, ou resultar, trazer resultado que nós esperávamos e imaginávamos. E Salomão vai chamar isso de variáveis de tempo e acaso. O tempo e o acaso podem fazer toda a diferença no resultado final. Ou seja, Salomão está dizendo que sempre existirão elementos imprevisíveis que fugirão do nosso controle. Elementos que vão fugir da nossa capacidade e que superarão, em algumas situações, as nossas habilidades. Nós achávamos que estávamos tão preparados para realizar aquele tipo de atividade e algumas coisas, o tempo e o acaso, trouxeram variáveis que lá no final o resultado foi outro daquilo que você esperava. Se nós confiamos explicitamente, exclusivamente em nossas habilidades, nós estamos sujeitos a nos decepcionar. Tem um exemplo que a história do futebol, quem gosta de futebol, principalmente os homens, né? A Copa de 98, todo mundo dizia, está no papo, né? Aquela final contra a França, tem como perder, o time jogando daquele jeito, era um campeonato certo. Mas aí, essas variáveis que Salomão fala, e a gente sabe que, pelo menos o que a imprensa noticia, que
Ronaldinho, naquela noite anterior, teve um problema de saúde e que acabou descompensando psicologicamente toda a equipe. E aquela tão sonhada e certa Copa de 98 não veio. E a França acabou levando o caneco. Há uma expressão muito usada que diz assim: olha, eu confio no meu taco, né? E essa expressão tem a ver com habilidade. Esse taco nem sempre é o taco de beisebol, nem sempre é o taco da sinuca, mas pode ser considerado como qualquer das nossas habilidades, que nós confiamos nela, mas nem sempre elas são suficientes para nos promoverem vitória. E se a gente analisar, há muitas pessoas que constroem a vida em cima desse tipo de confiança. Eu sei o que eu estou fazendo, eu confio no meu taco, vai dar certo, e eu vou, eu vou conseguir. E muitas pessoas se decepcionam. E a Bíblia dá um exemplo de pessoas assim. A Bíblia fala do filho pródigo. Ele é um cara que confiava no taco dele. Pai, olha, me dá parte da minha herança, porque eu vou viver minha vida. Eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu vou ser um empresário, eu vou multiplicar o dinheiro que o Senhor vai me dar de herança, e eu vou me dar bem na vida. E a gente conhece a história do filho pródigo. Não aconteceu exatamente como ele imaginava. E principalmente nesse caso do filho pródigo, e algumas vezes, Deus permite que nós quebremos, que a gente venha a ter experiências desagradáveis, para que aquela nossa autoconfiança muito exacerbada possa levar a cada um de nós a entender que nós não somos semideuses, mas que dependemos sempre de Deus em nossas vidas. E é isso que Salomão está querendo nos ensinar. Nem sempre as nossas habilidades vão nos levar a um bom termo. Se nós não tivermos a bênção de Deus, dificilmente poderemos chegar aonde desejamos. Contudo, há uma opção de crermos ou não nessa colocação que Salomão nos traz através de Eclesiastes. E se nós não desejamos crer nisso, só caberá a nós experimentar a força do tempo e do imprevisível sobre a nossa vida. Há coisas que acontecem através do tempo e que nós não podemos calcular e prever. Primeira questão, então, que Salomão fala é que a nossa habilidade não nos garante vitória. A segunda questão que Salomão levanta aqui é que a nossa sabedoria também não garante o nosso sucesso. Olha o que ele diz: os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio.
pois o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afeta a todos. Essa segunda ferramenta que nós usamos normalmente para controlar o incontrolável é a sabedoria, é o conhecimento. Imaginamos, muitos de nós, que se nós detivermos conhecimento, se tivermos títulos dos cursos mais importantes da Terra, isso será sinônimo de sucesso. Porque achamos que as habilidades e que o nosso conhecimento vão nos garantir um final tremendo. E quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu lembrei de alguém com muita habilidade e eu me lembrei de alguém com muita sabedoria e que teve a sua vida interrompida no auge. Estou falando do piloto de Fórmula 1, Schumacher. Habilidade não lhe faltava, conhecimento dentro da sua área também não. E ele tinha tudo para deixar a sua geração, aos seus descendentes, muita coisa em termos financeiros. Mas um acidente, um imprevisto, algo totalmente fora da trajetória que ele esperava, tirou dele todos os sonhos e as perspectivas que ele esperava. E aí, lembrando o que diz o sábio Salomão: o tempo e o acaso afetam a todos. Afetam a todos. Todos nós estamos sujeitos ao tempo, ao acaso, aos imprevistos, e que podem mudar a direção da nossa vida. É interessante se a gente perceber aqui a constatação feita por Salomão: os mais inteligentes nem sempre têm comida à mesa. Tem gente que é muito inteligente, mas gente que mesmo sendo inteligente não sabe ganhar dinheiro e não sabe conviver com pessoas. Quantas pessoas deixaram de serem bem-sucedidos naquilo a que se dedicaram exatamente pela falta de habilidade em lidar com pessoas, com situações de convivência, e se torna uma pessoa preterida, embora capaz, embora inteligente, mas não consegue se erguer por causa das suas dificuldades de relacionamentos. Salomão vai dizer: os prudentes, os precavidos, muitas vezes, por excesso de precaução, não arriscam quando precisariam arriscar. E por isso nunca saem do mesmo lugar e não estão abertos a uma mudança inovadora. Na vida, às vezes, nós precisamos arriscar. Nós precisamos sair do lugar comum. Mas às vezes nós estamos tão fechados que não percebemos as mudanças que vão ocorrendo. E Salomão diz: nem sempre os instruídos são os que gozam de maior prestígio público.
é verdade. Às vezes você conhece um político que não tem muita instrução. E eu daria 2 exemplos aqui. Um distante, que seria o próprio Lula, não é? Um camarada que não tem estudo, faculdade, mas que teve o prestígio que teve e chegou a ser presidente da República. O outro da nossa cidade, o Cido Espanha, por exemplo. Agora que ele está fazendo ali, é colega de classe do Claudinho, né? Está fazendo direito. Mas se é um cara que tem prestígio político nessa cidade, é o Cido. E vejam, são pessoas que nem sempre, por serem as mais inteligentes, são aquelas que têm prestígio. E a gente consegue ver isso no dia a dia da vida. O que Salomão está tentando nos ensinar é que se você se coloca a sua esperança nas suas habilidades somente, ou na sua sabedoria, prudência e inteligência, essas coisas são importantes? São. Mas elas não são os únicos elementos que vão nos conduzir a um final desejável. Porque, como já vimos, o tempo e os imprevistos da vida vão nos mostrar que não há garantia em nós mesmos, daquilo que somos e que temos, para a felicidade e o sucesso. Há muitas pessoas tentando adquirir a felicidade e o sucesso dentro das suas habilidades e daquilo que estudaram, daquilo que prepararam. Na realidade, uma das coisas que nós constatamos é que nós somos pequenos demais diante das realidades e das contingências que nos cercam. Nós não temos controle sobre as coisas. E eu vou dar alguns exemplos de algumas delas daqui a pouco. Nós não temos o controle de todas as coisas. Se Deus não nos abençoar, se nós confiarmos apenas na nossa habilidade e na nossa sabedoria, nem sempre alcançaremos os objetivos que nós gostaríamos de alcançar. Aprendemos com Salomão que sem Deus nunca teremos ou nunca seremos nada. E mesmo aqueles que conseguem alcançar alguma coisa, o imponderável, o tempo e o acaso certamente nos encontrarão em meio à jornada. Por exemplo, a saúde não está no nosso controle. Você tem uma excelente habilidade, você tem um excelente conhecimento, mas se você não tiver saúde, aonde isso vai lhe levar? Aonde isso vai lhe levar? Quinta-feira, eu estava em casa e, de repente, chegou uma notícia de uma senhora que eu conheci ainda quando menino, e permita-me a Keila fazer uma referência aqui, né? Não sei quantos conheceram o Mauro, que namorou a Keila, que era membro da igreja de Cordovil. A tia do Mauro, né? A Lídia, foi criada na igreja congregacional de Cordovil, né? O pai dela era presbítero pacífico, e a dona Lina, a esposa, e aí os filhos, a Lídia e o Lúcio,
não é? E eu morava muito próximo da igreja e eles eram zeladores, então muitos natais e ano novo nós passamos juntos. As duas famílias se juntavam e passávamos juntos. E aí a Lídia se casou com um militar da aeronáutica, depois ele se formou no seminário e hoje ele é pastor, Zé Paiva, e eles pastoreiam uma igreja. E a Lídia já viajou, os filhos já são casados, né? E a Lídia usava muito Facebook, estava sempre colocando lá as viagens dela, aonde ela ia. Por esse motivo, uma pessoa ativa, né? Aparentemente não tinha nenhum problema de saúde. Quando chegou na quinta-feira, a notícia: Lídia teve um infarto fulminante. Foi tomar banho, deu um grito. Quando o marido chegou lá, ela estava caída e já sem vida. Nós não temos o controle da saúde. Se a bênção de Deus não for sobre nós, as nossas habilidades, a nossa faculdade, o nosso entendimento, aquilo que adquirimos e que é bom adquirir, ninguém está dizendo que a gente não deve estudar, claro que todos nós precisamos nos preparar. Mas o que Salomão está querendo dizer aqui é que nós precisamos aliar essas coisas à bênção de Deus. Para um ano abençoado, nós não podemos abrir mão da bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós aprendemos, queridos, que a vida não nos pertence. A vida é um sopro de Deus em nós que foi emprestado por Deus a nós por algum tempo. E que a Bíblia diz que terá que voltar para Deus. E um dia nós teremos que prestar contas a Ele do que nós fizemos com aquele sopro vital que Ele nos deu. E quando a gente analisa biblicamente a vida dos homens, o critério de sucesso de Deus é diferente do critério de sucesso dos homens. O critério de sucesso de Deus não é contado pelos títulos, nem pelas medalhas, mas sim como nós utilizamos esse sopro divino para cumprir os propósitos de Deus nessa vida. Há uma ilustração interessante. Conta-se que um reitor de uma universidade americana, um homem muito inteligente, e quando novo ele estudou na própria universidade que ele agora era reitor, e ele conquistou muitos títulos, porque ele era um esportista. E na sala então do reitor havia todas aqueles troféus conquistados por ele, pelo time que ele integrou daquela universidade. Mas um dia a idade chegou, e ele então precisou se aposentar, e ele foi para casa. Uma outra pessoa, um outro professor, assumiu então a sua cadeira de reitor daquela universidade, e ele então foi para casa, colocou o seu pijama, e um dia ele estava em casa, alguém bate na porta, e ele vai abrir. Era um carro lá da universidade, uma caminhonete, com vários troféus dentro de uma caixa, amontoados. E ele olhou aquilo e disse: olha,
eu conheço o senhor, professor, e isso aqui eles iam jogar fora. Aí eu lembrei que isso aqui era seu. E eu trouxe porque eu pensei que o senhor gostaria de ter essas coisas aqui na sua casa com o senhor. Ele disse, olha, muito obrigado e tal, pegou aquela caixa com os troféus e guardou. Mas essa ilustração nos dá uma lição, de que todos os troféus que nós conquistamos nessa vida, um dia, quando nós aposentarmos ou quando nós morrermos e partirmos, alguém vai jogar numa caixa, possivelmente vai jogar no lixo, porque aquilo não tem mais valor nenhum para outras pessoas. Aquilo era valor apenas para você, apenas você que valorizava aquilo. Muitas vezes nós estamos apegados a títulos, aquilo que nós podemos conseguir nesse mundo. Mas o que Salomão está querendo dizer é que a nossa vida não é medida única e exclusivamente pelas coisas que nós conseguimos nesse mundo. Porque elas, um dia, quando tivermos que chegar diante de Deus, para Ele, elas não terão nenhum valor. E é por isso que podemos encontrar em muitas pessoas o paradoxo da vida vazia. Pessoas bem-sucedidas, segundo os critérios do mundo, mas que são vazias, porque não estão de todas realizadas, porque algo lhes falta. E alguém chama isso do fracasso do sucesso. Por mais antagônicos que possam ser essas expressões, quando alguém que aos olhos humanos parece ser uma pessoa bem-sucedida, mas é um fracasso na família, na espiritualidade, nos relacionamentos significativos. A gente já falou aqui que há pessoas que conseguem ganhar fortunas, conseguem ser bem-sucedidos humanamente falando, mas são pessoas cujos lares são totalmente destruídos. Embora com todo o prestígio e dinheiro, tem filhos envolvidos em drogas, em prostituição, em uma série de coisas, porque o tempo que ele gastou voltado único e exclusivamente para a sua vitória material nesta vida, ele esqueceu da família, esqueceu dos filhos, esqueceu de outras coisas que não podem ser esquecidas. E é por isso que muitas pessoas, embora nesse mundo tenham sido vitoriosas, no seu encontro final com Deus, elas não terão nada para apresentar. Se é que para elas a única e exclusiva dedicação era apenas as coisas materiais. São pessoas materialistas, que têm a visão única e exclusiva neste mundo. E a Bíblia e Jesus conta uma parábola que mostra muito bem a nós sobre essa divisão. A Bíblia e Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro. O rico, era pecado ser rico? Nunca foi. Não é pecado ser rico, não é pecado ser bem-sucedido. O problema do rico, muitas vezes, é que ele coloca na riqueza o seu coração. E aonde está o seu tesouro, diz a palavra de Deus, aí está o seu coração. E era o caso do rico, da parábola de Jesus. Ele estava muito preocupado apenas com os bens materiais. A Bíblia fala de um outro homem que
aquilo que ele trabalhava estava desenvolvendo tanto que ele aumentou os celeiros, aumentou os depósitos. E depois disse: alma, descansa, porque tens reservado aí agora bens para muitos anos. E diz a palavra de Deus que ele ouve uma voz que o incomoda tremendamente, dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens reservado, para quem será? A parábola do rico e do Lázaro, ela mostra claramente um homem voltado apenas para a questão material, e Lázaro, que era um miserável, era um mendigo, e não é porque ele era mendigo que ele foi para o céu, mas ele era alguém que era temente a Deus, alguém que cria em Deus, e é por isso que ele é então consolado no seio de Abraão. E o rico que confiava apenas nas coisas materiais, diz o texto que ele é então atordoado pelo sofrimento do local aonde ele havia sido enviado. Há muitas pessoas que parecem, como Lázaro, terem uma vida fracassada. Não são os mais ricos, nem os mais importantes, nem os mais poderosos, e quem sabe nem os mais inteligentes ou habilidosos, mas que com fé viveram a sua vida para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E quando eu cheguei nesse ponto do estudo, eu lembrei de João Batista. João Batista, por muitos, era chamado de louco. Vivia no deserto. A comida dele não era de maneira alguma aquela que você gosta, nem eu. Ele se alimentava de gafanhotos silvestres. Morava no deserto. Mas Jesus disse que João Batista, dos nascidos de mulher, foi o homem mais importante que viveu sobre a face da terra, dito pelo próprio Senhor Jesus. Alguém que viveu pouco, mas viveu para cumprir o propósito que Deus havia lhe dado. Queridos, o alvo dessa palavra e aquilo que nós estamos aprendendo com Salomão é exatamente essa. Há um propósito de vida para cada um de nós. E o propósito de vida que Deus tem para nós não pode ser vivida unicamente pela questão material, apenas dessa vida. Apenas com as nossas habilidades, apenas com o nosso conhecimento. Mas precisamos associar essas coisas ao temor a Deus, ao andar com Deus e ao fazer aquilo que Ele nos chamou para ser realizado nesse mundo. Muitos homens de Deus viveram nesse mundo. E Hebreus diz que o mundo não era digno deles. Eles não levaram em contas o tempo e o acaso, mas o propósito do Senhor na vida deles. Pessoas que agem assim são aquelas que fazem diferença. São aquelas que se preparam para o seu encontro com o Senhor. Se preparam para a eternidade. Muitos homens da história bíblica não se importavam que a sua fé era sinônimo de fracasso, que a sua autodoação como se fosse falta de inteligência.
mas homens que compreenderam a importância de viver para Deus. E eu queria destacar uma pessoa aqui, que não é nem evangélica, mas com certeza é cristã e com temor de Deus. Refiro-me à Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que abriu mão de todo luxo, de toda riqueza, de tudo que ela pudesse ter nessa vida, para servir ao próximo. Sua vida foi uma vida simplesmente para servir, para abençoar pessoas. Madre Teresa de Calcutá entendeu o propósito que Deus tinha com ela nesse mundo. Por último, queridos, ainda no texto, eu queria encerrar com esse último tópico para essa noite. Nós vimos que nossas habilidades e nossa inteligência não nos garante, somente com elas, chegarmos a um bom termo, a um bom final. Mas eu queria terminar nessa noite dizendo também que os nossos recursos financeiros não garantem o nosso sucesso. O Salmo 33, verso 16 e 17, é interessante. Diz assim, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Quando a gente olha para o povo de Israel, quantas lutas o povo de Israel teve que travar com exércitos muito mais poderosos do que eles. E não foram os exércitos poderosos que deram vitória. Uma dos exemplos que eu gostaria de dar é o caso de Gideão. Gideão tinha uma tropa grande. E Deus faz uma seleção naquela tropa a ponto dele ficar apenas com 300 homens. Suficientes quando se luta com a bênção de Deus. Não são os nossos recursos. Talvez você esteja pensando em 2019, nos seus recursos que talvez o impeçam do seu sucesso em 2019. Mas eu queria dizer para você que os nossos recursos sozinhos, eles não são garantias do nosso sucesso em um novo ano. Sempre haverão contingências que estarão fora do nosso controle. Sempre existirão situações imprevisíveis. Lembra um tempo atrás, em termos globais, nós estávamos vivendo, tanto a economia brasileira como mundial, estavam a todo vapor, em franco desenvolvimento. As empresas só pensavam em como crescer mais. Mas de repente, alguns meses depois, veio a crise internacional. E muitas dessas mesmas empresas agora começavam a contabilizar prejuízos. Empresas brasileiras, americanas, e gente com capital. O que mostra que simplesmente o capital, os recursos financeiros, se não houver a bênção de Deus, eles não são garantidores de sucesso.
Os nossos recursos não são capazes de nos salvar, nem aqui, nem na eternidade. Há situações no tempo e com o imprevisível que nem os recursos podem comprar. Eu já falei de Schumacher. Um dos homens, um dos pilotos mais ricos da história da Fórmula 1. Mas a sua riqueza não lhe adiantou em nada diante do seu acidente, da sua queda e da situação em que ele se encontra. Os nossos recursos não são garantia de sucesso. Quando a gente vê a história do Titanic, por mais recursos que alguém tivesse na hora em que aquele navio estava afundando, o mais importante não era dólares, joias, mas era um lugar no bote salva-vida. As riquezas, dinheiro, o luxo daquele navio não serviriam mais para nada, para nada. Há muitas pessoas que põem a sua esperança de futuro nos recursos que desejam angariar, na casa que vão construir, na aposentadoria, na empresa, mas que podem ouvir, como falamos ainda há pouco, aquela voz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens reservado, para quem será? Queridos, Salomão nos ensina que o tempo e o acaso nunca estarão no nosso controle. Jesus é a única segurança para hoje e para eternamente, porque Ele é eterno. Por isso, a segurança que Ele nos dá é eterna. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus e a tempestade começou a tentar afundar aquele barco, Jesus estava a bordo, Jesus estava com ele, mas nem a presença de Jesus impediu da tempestade atingi-los. Mas porque Jesus estava no barco, eles puderam clamar a Ele. E Jesus então repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. Queridos, eu quero encerrar nessa noite. Amanhã à noite eu vou tentar concluir essa palavra no nosso culto da virada. Mas eu queria que você saísse daqui nessa noite com um propósito. E o propósito é: Senhor, nesse novo ano que se aproxima, eu quero entrar nele confiando no Senhor, não nas minhas habilidades, não nos meus conhecimentos, não nos meus recursos, mas na tua bênção. Porque quando Deus nos abençoa, nós podemos todas as coisas. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é impossível quando a nossa esperança está depositada no Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem, em última análise, é Ele quem nos sustenta, é a Ele que podemos recorrer, é a Ele que podemos clamar, porque Ele tem controle sobre aquilo que nós não controlamos. Imagine aqueles que trabalham na lavoura. Se o Senhor não mandar chuva, se o Senhor não mandar o sol, em vão
trabalharão aqueles que estarão no campo diuturnamente, se o Senhor não fazer vir a chuva, o sol, se o Senhor não repreender as pragas, as enchentes. Queridos, que ao sairmos daqui nessa noite, você possa sair daqui nessa convicção: a minha vida depende de Deus, a minha vida está colocada nas mãos dEle. Vou fazer a minha parte, vou estudar, vou louvar a Deus pelas habilidades que Ele me deu, vou louvar a Deus pelos recursos que Ele tem me proporcionado, mas não vou depositar em nenhuma dessas coisas a minha plena confiança, porque a minha confiança precisa estar naquele que tem todo o poder, naquele que é Senhor do tempo, naquele que tem poder para acalmar a tempestade, naquele que tem poder para repreender a praga, naquele que tem poder para mandar a chuva e para que a lavoura cresça e se estabeleça. Queridos, nós temos um Deus que nos ama. Domingo passado falávamos do Natal, do nascimento daquele que foi enviado por Deus, por amor de nós. Queridos, o Senhor nos ama. E o profeta diz assim: eu sei exatamente o bem que tenho para realizar na vida de vocês. Que possamos então, queridos, nesse ano que se avizinha, que está chegando aí às portas, que possamos confiar nele, exclusivamente nele, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor do tempo e dos imprevistos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Curve a sua cabeça, vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos comprou com alto preço, porque o Senhor nos transformou em filhos teus. E que privilégio, Senhor, sermos filhos do Deus Criador de todo o universo. Obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor derramou e demonstrou por nós. E, Senhor, ao entrarmos em mais um ano, ajuda-nos, ó Deus, a depositarmos a nossa confiança em Ti. Ó Senhor, ajuda-nos a não confiarmos apenas naquilo que temos, nas nossas habilidades, naquilo que nos preparamos, nos recursos nossos, mas ajuda-nos, ó Deus, a todo o tempo a esperarmos no Senhor, a esperarmos no Senhor. Ó Deus, dá-nos um novo ano abençoado, Pai. Abençoa a nossa nação, abençoa o novo presidente que estará assumindo a partir do dia 1º, toda aquela equipe montada, Senhor. Ah, Senhor, queremos um Brasil próspero, abençoado. Oh Deus, queremos ter paz nesse lugar. Queremos poder, ó Deus, sair com os nossos filhos,
com os nossos familiares, ir e vir, sem sermos incomodados, como tem acontecido ultimamente, Pai. Oh Deus, abençoa a nossa nação. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, Pai. Em 2019, possamos ver a nossa cidade também sendo transformada, sendo sarada, Senhor. Oh Deus, que hajam homens tementes a Ti, que se levantem nessa cidade, para, ó Deus, prover as necessidades que temos aqui em nossa cidade. Esse é o nosso pedido, Pai, para o ano de 2019. Pai, ao sairmos daqui também, daqui a pouco, que só possa nos levar em paz aos nossos lares. E que essa palavra continue falando ao nosso coração. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.